Neste final de semana vai acontecer o GP de Las Vegas da Fórmula 1 com uma novidade. A corrida vai ser disputada num sábado à noite, lá em horário local. Embora isso pareça ser novidade para a gente, no passado corridas que não eram disputadas aos domingos não eram tão raras assim. E essa é a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Já faz muito tempo desde que a Fórmula 1 disputou o seu último grande prêmio em um dia de semana que não fosse o domingo. Isso aconteceu no GP da África do Sul de 1985, corrida que foi disputada em um sábado. E, inclusive, a gente já fez um vídeo sobre essa corrida, que foi uma corrida polêmica, porque teve algumas questões políticas envolvidas, era a época do apartheid na África do Sul. Então, clica no card aqui em cima e também confira este vídeo. Mas nós tivemos outras 73 corridas na história da Fórmula 1 que foram disputadas em outros dias de semana que não fossem os domingos. A começar pelas 500 milhas de Indianápolis, que faziam parte do calendário da Fórmula 1 até a década de 60, embora a gente sabe que os pilotos e os carros de Fórmula 1 não iam disputar as 500 milhas de Indianápolis, também assim como os pilotos que corriam as 500 milhas de Indianápolis não disputavam outras provas de Fórmula 1, mas a prova era inserida aí no calendário oficial da Fórmula 1 apenas como uma mera formalidade também para promover o campeonato mundial recém-criado de automobilismo. E as provas das 500 milhas de Indianápolis de 1950 até 1970, elas foram disputadas aí em vários dias da semana, de segunda, terça, quarta, sábado, qualquer dia da semana, porque todas essas provas eram disputadas sempre na mesma data, no dia 30 de maio, que é a data do Memorial Day lá nos Estados Unidos, é um feriado, o Memorial Day, o Dia da Memória, em homenagem aos militares americanos mortos em combates. Em alguns estados dos Estados Unidos, esse feriado ele é sempre comemorado na última segunda-feira do mês de maio, e aí esse feriado varia de data. Mas em alguns estados, este feriado é sempre comemorado no dia 30 de maio, e até 1970, as 500 milhas de Indianápolis eram sempre disputadas no dia 30 de maio, no dia exato deste feriado, e por isso então a Fórmula 1 tem essas corridas aí disputadas em outros dias da semana. Por exemplo, em 54, 55 e 1960, as 500 milhas de Indianápolis foram disputadas numa segunda-feira. Já pensou? Segundona braba aí, tendo corrida de Fórmula 1? Mas não foi só as 500 milhas de Indianápolis que foram disputados em uma segunda-feira. Também tivemos os grandes prêmios da Holanda de 58, 60 e 61, que foram disputados numa segunda-feira, que era a segunda-feira de Pentecostes, um feriado católico. E também tivemos o GP da Espanha de 1972 em Jarama, que foi disputado numa segunda-feira, 1º de maio, que era o feriado do Dia do Trabalho. Então a organização da prova decidiu colocar essa corrida na segunda-feira aí com o intuito, num feriado, também com o intuito de atrair um público maior para a corrida. Também na segunda-feira foram disputados 2 vezes o Grande Prêmio da África do Sul, em 1967 e 1968. O GP da África do Sul eles tinham umas datas um pouco estranhas. Por exemplo, o GP da África do Sul de 65 foi disputado no dia 1º de janeiro daquele ano, que caiu numa sexta-feira. Já imaginou? Virada do ano, já com corrida de Fórmula 1? E a maioria dos grandes prêmios que não foram disputados aos domingos foram disputados aos sábados em 58 vezes, para ser mais exato. O Grande Prêmio da Inglaterra foi realizado em sábado até 1977, também em 79, 81 e 83. Inclusive, a primeira corrida da história da Fórmula 1 foi disputada no sábado, no dia 13 de maio de 1950, no circuito de Silverstone. E assim como eu mencionei anteriormente, a África do Sul, que sempre tinham datas um pouco estranhas, também realizou o seu Grande Prêmio 18 vezes no sábado, incluindo a última corrida disputada no sábado de 1985.
O GP da Suécia de 1978 também foi disputado no sábado e a organização da prova mudou o dia da corrida para não bater, para não concorrer com os jogos da Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina, que estava ali em sua fase final. Na época, né, o formato da Copa do Mundo ali tinha 2 quadrangulares na fase final e estava ali na penúltima rodada com os jogos Itália e Áustria e Alemanha Ocidental e Holanda. Então, para não concorrer ali com os horários dos jogos, a direção, né, a organização do GP da Suécia colocou a corrida para o sábado. E em Las Vegas, onde vai acontecer a corrida nesse final de semana, também tivemos 2 corridas aos sábados nos anos de 1981 e 1982, naquele circuito lá no estacionamento do Hotel Caesars Palace. Inclusive, foi em 81 que o Nelson Piquet conquistou o seu primeiro título. Mas neste final de semana, a corrida em Las Vegas ela será no horário noturno, será por volta das 10h30 da noite. Para nós, aqui no Brasil, não vai ser um horário tão assim muito estranho, porque vai ser ali mais ou menos em torno das 3 horas da manhã, horário que a gente já está acostumado a assistir, por exemplo, os GPs da Austrália, GP do Japão. Então, para nós, não vai ser muita diferença, vai ser na madrugada de sábado para domingo. Então, para nós, não vai ter tanta diferença assim no nosso horário costumeiro de assistir corrida de Fórmula 1. Mas no ano que vem, em 2024, teremos corridas no sábado. Por exemplo, o GP do Bahrein será no sábado aí por causa do feriado, ali, por causa das comemorações, se eu não me engano, do Ramadã, lá no Oriente Médio, que então a corrida vai ser feita ao sábado também. E lembrando, né, que essa coisa das corridas serem feitas aos domingos, né, definitivamente aos domingos, foi muito por conta aí do Bernie Eccleston, a direção da Fórmula 1, que colocou, né, a gente tinha muitas corridas, por exemplo, a África do Sul sempre fazia aos sábados, mas falou, não, vamos fazer agora sempre aos domingos. Por quê? Para que os promotores das corridas, né, e também a própria Fórmula 1 pudesse vender, né, mais dias de evento. Ou seja, você fazendo a corrida sempre no domingo, você tinha, né, os treinos no sábado, os treinos na sexta, lembrando que naquela época tinha a classificação, tinha treino livre na sexta, aí tinha uma classificação já na sexta, treino livre no sábado, outra classificação no sábado, ou seja, os tempos valiam, né, se você fizesse, valia o seu melhor tempo somado ali, né, contando com as 2 sessões de classificação de sexta e de sábado, tinha um warm-up no domingo. Então, para vender, a organização poder vender mais ingressos e também para a Fórmula 1 poder vender mais, né, vender mais caro para as televisões, vamos dizer assim, né, um dia mais de evento para vender para as televisões. Então, desde 1985 aí que foi estipulado que todas as corridas realmente acontecessem no domingo para que pudesse ser comercializado todo o final de semana de Fórmula 1. E esse é inclusive um dos motivos, né, até hoje, né, que a Fórmula 1 já tentou aí, já teve alguma ideia de trabalhar com um final de semana de 2 dias, né, de sábado e domingo. A gente teve em Imola no ano passado esse final de semana de 2 dias, mas realmente tem muita resistência dos organizadores, dos promotores das corridas, né, porque é um dia menos de venda de ingresso e também por conta aí das televisões, né, da Fórmula 1, que venderia, né, teria que, digamos assim, baixar o preço do evento por se tratar de um dia menos de atividade em pista. Mas e você? Você gosta aí de corridas? Acha que as corridas têm que ser sempre aos domingos? Ou acha legal essa ideia aí de fazer de vez em quando uma corrida no sábado, uma corrida na sexta, ou algum outro dia, quem sabe numa segunda-feira? Me conte aqui nos comentários. Certo? Então, pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo.